Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo a gravação desse vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar quais são os 5 sinais que você deveria reconsiderar no seu tratamento de hidradenite. Eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, e ajudo pessoas com hidradenite a melhorar sua dor e sua secreção através do meu método Hidradenite sem inflamação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quais são os 5 sinais que eu trago aqui para você que você deveria pensar, reconsiderar o que você está fazendo para melhorar o seu tratamento nutricional na hidradenite supurativa? O número um deles, e eu acho que, não vou dizer o principal, porque eu acho que é sempre um conjunto de fatores. Isso é uma coisa muito importante, né, da gente analisar essa melhora da hidradenite através da alimentação, ela não tem um vilão e um mocinho. Ela é um conjunto de fatores que, feitos ao mesmo tempo, surtem um efeito positivo. Então, dito isso, eu listei 5 coisas que eu acho muito importantes, né? Da gente reconsiderar, que eu vejo acontecendo com mais frequência, tá? A número um delas é o consumo de alimentos zero lactose. Eu não sei se isso é uma dúvida sua, né? A lactose é o açúcar do leite. Quando a gente fala de hidradenite, uma das questões principais é a caseína, que é a proteína do leite de vaca. A caseína, ela aumenta a produção de TNF-alfa. TNF-alfa é uma substância inflamatória muito presente nos pacientes que têm hidradenite. TNF-alfa, ele é produzido pelo nosso corpo. O corpo de todo mundo produz. Na hidradenite, ele está num nível acima do normal, fazendo com que piore a inflamação da hidradenite. Então, a caseína, ela aumenta a produção de TNF-alfa. Mas, claro, e a lactose? A lactose e o soro do leite, eles aumentam a insulina no corpo desse paciente. Então, a gente fala que existe essa questão hiperinsulinêmica. E esse excesso de insulina, ele sim pode também piorar a inflamação. Então, não adianta só ser zero lactose. A gente precisa pensar na substituição do leite e dos derivados de uma maneira geral para poder melhorar essa hidradenite. Número 2, refrigerante zero. É, eu sei. Você estava tomando ele achando que estava fazendo um super negócio, não é? Não adianta trocar refrigerante comum por refrigerante zero. É sim, o refrigerante zero não vai ter açúcar. Açúcar, sim, é um alimento inflamatório, não só para a hidradenite, né? A gente sabe que excesso de açúcar não faz bem para a saúde de ninguém. Na hidradenite, a gente tem aí um cuidado maior por conta da inflamação. Só que quando a gente troca o refrigerante comum por um refrigerante zero, achando que a gente está fazendo um super negócio, a tendência é que consumimos mais refrigerante. Ah, então você está falando que eu posso tomar refrigerante comum? Não, não estou falando isso. Só estou falando que não é um bom negócio você trocar o refrigerante comum pelo refrigerante zero. É melhor a gente tentar trocar aos poucos. Para muitas pessoas, existe um vício do refrigerante. Para essas pessoas, a gente precisa fazer uma coisa gradual. Então, gradualmente, a gente vai trocando o refrigerante, de repente, por uma água com gás, gelo e limão. É a mesma coisa em questão de paladar? Não. Mas a gente está botando objetivos para a melhora da saúde e da inflamação, da dor, da secreção da sua hidradenite. Quando a gente fala de refrigerante comum para refrigerante zero, a gente só está tirando o açúcar. A gente está esquecendo dos aditivos químicos, dos corantes, dos conservantes. E outra coisa muito importante: normalmente o adoçante usado no refrigerante zero é um adoçante chamado sucralose, que altera a permeabilidade do intestino e também ajuda a piorar a questão da tireoide. Ele interfere no funcionamento da sua tireoide, consequentemente, vai interferir no seu metabolismo, podendo fazer com que você acumule mais gordura. Excesso de gordura na hidradenite é inflamação. Então, a gente tem que ficar ligada exatamente nesse todo, que nem eu comecei falando no início do vídeo. Número 3, zerar carboidrato. Eu não sei se você já pensou nisso. Quando a gente fala da hidradenite e está falando sobre açúcar, vem logo na cabeça de quase todo mundo
a questão dos carboidratos. E aí, algumas pacientes minhas e alguns alunos simplesmente fazem o quê? Zero, não vou mais comer. Vou viver à base de folha e proteína. E aí, o que que eles me relatam na sequência desse zerar carboidrato, né? Dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de dormir, de relaxar. Carboidrato, ele é fonte energética. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem que sim, reduzir carboidrato refinado é interessante, sim, na hidradenite, né? A gente vai pensar em glicose, insulina, como eu acabei de falar, por exemplo, lá da caseína, da lactose. Isso realmente é uma realidade. Só que a gente não precisa zerar os carboidratos complexos. Por exemplo, muita gente vem falar comigo em pânico: vou precisar tirar o feijão e o arroz? Não, você não precisa tirar o feijão e o arroz. O que não precisa tirar o macarrão, né? É uma coisa muito interessante isso, assim. A gente já está fazendo alguma exclusão, né? A gente já está pedindo para você reduzir muito o açúcar. A gente já está pedindo para excluir leite e derivados. Não existe necessidade de zerar carboidratos. O que existe é uma necessidade da gente raciocinar e elaborar uma alimentação com metade do prato de verduras e legumes, porque essas fibras, essas vitaminas, esses minerais, eles vão fazer um balanceamento dessa refeição e de toda a estrutura do seu dia. Então não tem problema ter feijão, arroz, proteína, legumes e verduras. Isso é muito tranquilo. Meus pacientes e meus alunos fazem isso e ainda assim tem resultado. E resultados bons, e resultados significativos. Eu tenho muito paciente, muito aluno em remissão da hidradenite, comendo feijão e arroz. E comendo macarrão também, só que não esquecendo na metade do prato de legumes e verduras. Então, não existe necessidade de zerar carboidrato. Então, assim, fica em paz no seu coração, tá bom? Número 4, alimentos fit. Esse eu falo que chega a me dar até coceira quando a gente vai falar deles, né? Porque a gente é muito, como falar isso de uma forma fofa, enrolado às vezes pelos rótulos, né? Então a gente vê lá biscoito fit, a gente acha, é fit, consequentemente, é saudável. E isso não é uma verdade. A gente precisa aprender a ler lista de ingredientes. Quando a gente fala de um biscoito fit, se ele não tem açúcar, ele provavelmente usa o mesmo adoçante do refrigerante. Quando não é sucralose, é ciclamato e sacarina, que também não é interessante. Acesulfame de potássio, que também não é legal. O aspartame eu tenho visto, ele também não é um adoçante bom, mas eu tenho visto que tem caído em desuso. Então, vejo poucos alimentos usando aspartame. Mas a sucralose, sim, ela está lá em quase tudo que a gente chama de fit e é reduzido em açúcar. Fora isso, eles reduzem o açúcar, colocam sucralose, e para aumentar o que chamamos de palatabilidade, ou seja, dar um gostinho melhor naquele negócio que a gente tirou o açúcar e botou essa sucralose, eles aumentam o teor de gordura desse alimento. E normalmente gordura vegetal hidrogenada. Então a gente precisa aprender a olhar o rótulo, né? Eu vejo muito alimento fit com uma lista de ingredientes enorme, ou seja, tem muito aditivo químico, estabilizante para dar maior tempo de prateleira, ou seja, maior prazo de validade, antioxidantes pelo mesmo motivo. Então, saborizantes, né? Tirou o açúcar, mas enche de coisa ali para dar um sabor bom, porque, né, precisa vender. Então, alimento fit, ele é uma pegadinha. Ah, Clara, não existe nenhum alimento fit saudável? Não, não estou dizendo isso. Existem alimentos fit que vêm com isso no rótulo, e quando a gente lê a lista de ingredientes, eles são sim saudáveis. Tem uma lista de ingredientes pequena, tem pouquíssimos ou nenhum aditivo químico, mas isso não é a maior parte das coisas no mercado, da indústria alimentícia. O que a gente vê em maior quantidade são alimentos que vão ter uma quantidade de aditivo químico muito grande e que, sinceramente, não vale a pena. Então, isso é uma coisa muito importante. E o quinto e último você não precisa fazer tudo isso sozinha.
Eu sei que muitas vezes o primeiro caminho que a gente vai seguir é não ter o apoio de um profissional da área especializado em hidradenite, né? Mas o que eu vejo na minha rotina é que muitas vezes o paciente fica muito tempo fazendo pequenas coisas erradas e aí chega no meu consultório ou me manda mensagem nas redes sociais falando: ah, estou há tanto tempo fazendo, excluí o leite e não deu resultado. E aí, quando vem para o curso ou quando vai para o consultório, a gente entende que não é bem assim. A pessoa não estava realmente fazendo tudo que deveria ser feito, não estava prestando atenção em tudo. Então, nos meus cursos e no consultório, o que a gente consegue fazer é dar o apoio necessário para vocês e conseguir caminhar, apoiar, né? Eu vejo resultados maravilhosos nos cursos, né? Como esse passo a passo, quando ele é seguido, quando tem esse apoio da comunidade, de tirar a dúvida, como isso faz toda a diferença e a gente consegue, de fato, um resultado melhor. Então, não fique sem apoio. O apoio durante esse caminho, ele faz parte, sim, e ele vai servir para te ajudar, para te dar uma direção e cortar caminho, né? Então, assim, às vezes a gente fica batendo cabeça por uma coisa que a gente está achando que é certa, mas não é 100% certo. E quando a gente consegue esse apoio, a gente fica, o caminho fica mais leve, o caminho fica mais fácil. Se você curtiu esse vídeo, gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu curtir, compartilhar e principalmente comentar quais são os vídeos, quais são os temas que você gostaria de ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários e a partir desses comentários que a gente cria novos vídeos para poder te ajudar. Um beijo e até a próxima.